E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar no universo que está literalmente debaixo dos nossos pés, mas que a gente quase nunca para pensar sobre ele. Nós vamos desvendar o mundo oculto das raízes, que é, olha, uma verdadeira obra de engenharia da natureza que sustenta toda a vida vegetal que a gente vê por aí. Já parou para pensar nisso? O que, de verdade, segura uma floresta inteira em pé? A resposta, garanto, não está só naqueles troncos gigantes que a gente admira. Está numa rede invisível, gigantesca, que trabalha em silêncio debaixo da terra. E o mais incrível é que tudo isso começa de um jeito muito simples. A resposta para aquela pergunta imensa começa aqui, com o primeiríssimo órgão que nasce de uma semente quando ela germina, a raiz. Ela é a pioneira, a exploradora que vai na frente, abrindo caminho para tudo que vem depois. Para a gente entender essa engenharia toda, a gente precisa começar pelo básico do básico, sabe? Pela verdadeira fundação que garante a sobrevivência de qualquer planta. Olha só, toda e qualquer raiz, não importa o formato ou o tamanho, tem duas missões que são assim inegociáveis. A primeira é a ancoragem. Ela funciona como uma âncora mesmo, prendendo a planta com força no solo para dar o suporte que ela precisa para crescer para cima. E a segunda é a absorção. É por ali que a planta bebe a água e se alimenta dos sais minerais que são essenciais para a vida dela. E para conseguir ir cavando o solo sem parar, a pontinha da raiz tem uma proteção fantástica, chamada coifa. Pensa nela como um capacete de perfuração, sabe? Uma capa super resistente que protege a área de crescimento, o tal do meristema, do desgaste de ficar raspando nas partículas do solo. Sério, sem a coifa, a raiz não ia conseguir avançar nenhum centímetro. Ok, agora que a gente já entendeu o básico, vamos ver como as raízes se tornam verdadeiras mestras do solo, usando diferentes estratégias, diferentes projetos de engenharia para conquistar o mundo subterrâneo. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Não existe uma solução única que serve para todo mundo, não. À esquerda, a gente tem o sistema axial, que também chamam de pivotante, e na direita, o sistema fasciculado, conhecido como cabeleira. São dois designs completamente diferentes para resolver os mesmos problemas. Então, a grande sacada é a seguinte: o sistema radicular tem uma raiz principal bem mais grossa e forte que vai fundo na terra, procurando água lá embaixo. É a estratégia das árvores gigantes. Já o sistema fasciculado, não. Ele não tem uma raiz principal. Em vez disso, ele forma uma rede, uma teia de raízes fininhas mais perto da superfície. E isso é perfeito para as gramíneas, que com essa rede toda são fantásticas para segurar o solo e combater a erosão. Mas as raízes não servem só para dar suporte e buscar água, não. Algumas delas evoluíram para se transformar em verdadeiros cofres de energia, se especializando em guardar nutrientes para a planta usar depois. E aqui a gente vai acabar com uma confusão super comum. Muita gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. A batata doce, sim, ela é uma raiz tuberosa, ou seja, uma raiz modificada para guardar energia. Agora, a batata inglesa, apesar de crescer debaixo da terra, botanicamente falando, é um caule, um tipo de caule chamado tubérculo. E a diferença principal? A batata inglesa tem gemas, sabe? Aqueles olhinhos de onde saem os brotos. A batata doce, por ser raiz de verdade, não tem isso. Mas a capacidade de adaptação das raízes vai muito, mas muito além. É tão incrível que algumas delas nem precisam do solo. Elas evoluíram e criaram modificações espetaculares para conquistar o ar e a água. Fora da terra é um show de criatividade. As raízes escora que a gente vê no milho e nas árvores do mangue dão aquele suporte extra em solos que não são muito firmes. Os pneumatóforos são inacreditáveis. São raízes que crescem para cima, para fora da água, como se fossem snorkels, para poder respirar. O velame das orquídeas é tipo uma esponja que puxa a umidade direta do ar. E tem os austórios, que são as raízes um tanto assustadoras das plantas parasitas, que entram em outras plantas para roubar nutrientes. Tá, e dentro d'água, sem solo nenhum para se segurar, como é que faz? Bom, a engenharia das raízes também deu um jeito nisso. Plantas como o aguapé, por exemplo, desenvolveram raízes que simplesmente flutuam. Elas absorvem tudo que precisam direto da água. E por dentro, elas têm um tecido especial cheio de ar, o parênquima aerífero, que funciona como uma boia, ajudando a planta toda a ficar na superfície para pegar a luz do sol. E para a gente terminar, é muito importante entender uma coisa. As raízes quase nunca trabalham sozinhas. Elas são, na verdade, o centro de uma rede super complexa de aliados secretos.
O tempo todo, ali debaixo da terra, estão rolando parcerias vitais. As micorrizas, por exemplo, são associações com fungos. Esses fungos funcionam como uma extensão das raízes, aumentando assim drasticamente a área que a planta tem para absorver nutrientes. E os nódulos, muito comuns em plantas como o feijão, são casinhas para bactérias que fazem algo incrível. Elas pegam o nitrogênio do ar e transformam num fertilizante natural para a planta. É uma cooperação fantástica. Então, no final das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Acho que essa frase resume perfeitamente. A morfologia da raiz reflete a perfeita adaptação da planta ao seu nicho ecológico. Ou seja, cada formato, cada tipo, cada estrutura que a gente viu hoje, nada é por acaso. É uma resposta genial da evolução aos desafios do ambiente. E aí, ficou impressionado com a engenharia secreta das plantas? Se sim, ajude a gente a continuar explorando essas maravilhas. Deixe o seu like e faça a sua inscrição no canal. E se prepare porque na próxima vez a nossa jornada continua para cima. A gente vai subir pelo caule e descobrir como funciona a incrível rodovia de nutrientes das plantas. Um abraço e até lá!